Irmã Dulce é um subproduto de Jesus, né? Irmã Dulce existe porque ela, segundo Edivaldo Franco, por exemplo, ela seguiu Jesus através do exemplo, que é algo dificílimo. Tem muitas irmãs Dulces, né? Tem muitas mulheres dentro de um ser único, vamos chamar assim. Irmã Dulce nasce em 1914 e desde cedo ela vai se interessar por fazer caridade. Em junho de 1935, exatamente quando ela sai da sala de aula, uma grande chuva em Salvador. Morreu muita gente desabrigada, e ela pede autorização para a Madre Superiora, e ela vai para as ruas e nunca mais ela deixa as ruas. Muita gente não gostava de Irmã Dulce. Ela era chamada de a Freira Pidona. Em 1976, ela recebe uma certificação internacional de eficiência hospitalar, que o dinheiro que era empregado ali rendia 4 vezes num hospital público. Eu considero Irmã Dulce a maior alma que já nasceu no Brasil. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. E para fazer uma live sobre a Irmã Dulce, na verdade, sobre a obra do jornalista Valber Carvalho. Vem nessa caixa, são 2 volumes sobre a Irmã Dulce. Vou mostrar para vocês, de respeito. Dá uma olhada, 2 volumes. 2 volumes sobre a vida de Irmã Dulce. Então é Além da Fé, a vida de Irmã Dulce, parte 1, e A Última Porta, a vida de Irmã Dulce, parte 2. Vem nessa caixa. E é uma obra, é a chamada obra completa, né? O Valber é um jornalista formado pela Universidade Federal da Bahia, trabalhou em diversos jornais como A Tarde, Tribuna da Bahia, Bahia Hoje. Depois em São Paulo ele trabalhou na Manchete, na TV Manchete, na TV Cultura, trabalhou na revista Imprensa, foi repórter da TV Bahia, afiliada da Rede Globo lá na Bahia, em Salvador, né? E a partir de 99, durante 20 anos, é redator final e apresentador do programa Bahia Rural, da TV Globo. E desde julho de 2013, ele vem pesquisando a vida de Irmã Dulce, de Santa Dulce dos Pobres, como ele chama. Então, a minha mesa nem comporta esse livro, eu vou ter que colocar aqui na mesinha do lado, enquanto eu vejo se Valber entrou já aqui na nossa live. É uma loucura alguém escrever uma obra desse porte, sabia? Parabéns. Vamos falar de Irmã Dulce. Eu acho que eu tenho que falar, primeiro de tudo, de por que você se dedica a praticamente 11 anos, 10 anos de estudos e de entrevistas e de aprofundamento, né? Leda, primeiro agradecer a oportunidade de estar falando com o seu público, é muito bom. E é um momento, para mim, como jornalista, fantástico, porque eu sempre tive você como uma grande jornalista, uma grande referência. E vamos falar de Irmã Dulce. Como é que eu posso definir essa história? Eu comecei achando que eu ia fazer um trabalho que ia durar 1 ano. E depois aquilo foi crescendo, se tornou 2 anos, 3 anos, 4 anos. E por 2 motivos principais, né? Primeiro, nós, jornalistas, que tanto amamos fazer perguntas, a gente encontra um personagem que a gente ama as respostas e a gente vai ficando apaixonado. Então, isso é uma das explicações. A outra explicação é a quantidade de coisa que ia acontecendo, né? Então, a gente, por exemplo, aqui nessa live, é uma responsabilidade grande para mim, assim, internamente, tentar fazer 10 anos em menos de 1 hora. Mas é porque tem muitas Irmãs Dulces, né? Tem muitas mulheres dentro de um ser único, vamos chamar assim. Ela era do signo de Gêmeos e ela conseguia ser uma mulher muito à frente do seu tempo, uma pessoa muito apegada à família, era muito
severa, muito séria e, na intimidade, muito engraçada, muito bem-humorada. Então, são facetas aparentemente díspares, a gente poderia dizer, né? E, ao mesmo tempo, uma pessoa que conseguia sair de uma conversa com pivetes de rua, com ladrõezinhos, com pessoas muito humildes, com mendigos, ia conversar com os homens mais ricos da Bahia, ou com presidentes do Brasil, ou com governadores. Essa facilidade com que ela se mexia no ambiente social é uma coisa absolutamente fascinante. E aí, com o passar do tempo, a gente tem uma noção do que é a obra. Com 1 ano, 2 anos vai mudando. No primeiro ano, eu tinha 17 entrevistas longas, que eu sempre faço isso. Eu pego um número grande de pessoas que possa servir para mim, para capilarizar, para me dar novos entrevistados, novas dicas. No primeiro ano eu tinha 17 pessoas, no segundo eu tinha 120, no terceiro eu tinha 250, no quarto 350, e aí a coisa foi num sem fim. Aí, paralelo a isso, eu entendia que eu tinha que fazer um cruzamento entre a história oral e a história escrita. E a gente ia fazendo esse mergulho e a coisa ia ficando cada vez mais saborosa. Deus sabe quantas madrugadas eu trabalhei aqui, adoro madrugadas, porque ninguém interrompe. E gravei 600 pessoas, foi o total, né? Nossa. E eu mesmo fazia questão de decupar a gravação, de degravar. Eu não queria que outra pessoa passasse para o computador, eu mesmo fazia isso. E eu sou uma pessoa meio dura, assim, quando eu estou entrevistando, eu sou seco, porque eu estou em cima do meu objetivo. Agora, quando eu fico sozinho, que eu ouço o material, aí muitas vezes eu me emociono, algumas vezes eu choro, porque tem relatos assim absolutamente transcendentais, né? A gente pode dizer assim. E Manduce, eu achei durante muito tempo que ela veio acolher. Eu dizia, não, ela veio acolher pessoas de todas as classes sociais, principalmente os mais pobres, dentre os pobres, mas ela acolhia pessoas ricas também. Ninguém sabe, mas durante a noite, por volta de 8, 9 horas da noite, mulheres da sociedade ligavam para ela e faziam longos relatos no telefone, casamentos desfeitos, filhos drogados, e ela virava uma psicóloga nessas horas. Ela dormia cerca de 4 horas por dia, ela dormia por volta de 1 hora da manhã e 5 horas da manhã ela já estava acordada. Mas existe algo assim muito grandioso que a gente vai descobrindo, e por isso, Leda, o primeiro livro, ao invés de eu começar exatamente no nascimento de Manduce, eu começo na segunda metade do século XIX. Por quê? Ficou claro para mim que toda vez que o ser humano se encharca de tecnologia e de conhecimento científico, ele fatalmente nega a Deus. Então, na segunda metade do século XIX, coincidentemente, quando surge Charles Darwin, logo em seguida surge Karl Marx, né? Surge o Capital, pregando uma teoria de vida muito materialista. A igreja entra numa grande crise espiritual, porque começa aquela discussão, então não teve Adão e Eva, é a evolução das espécies. E aí o capitalismo também está vivendo um processo assim muito radical, muito tenebroso com o trabalhador. E aí toda essa crise, que também tem a ver com o próprio Dom Pedro II, que era muito positivista e criou uma lei que a igreja no Brasil não poderia ter novas vocações, não podia chegar ninguém de fora, os conventos vão envelhecendo muito, e aí até a promulgação da primeira Constituição Republicana, é quando a igreja se separa do Estado, e aí é possível a igreja ir buscar novas vocações, e com isso deu um grande alento para a igreja e um grande frescor. Chegaram novos rostos e pessoas jovens. E nesse período aí,
quando chegam os alemães, os evangelizadores alemães, e eles tinham como premissa que para evangelizar eles tinham que educar. E aí nasce, em 1910, já nesse século, 4 anos antes de Irmã Dulce nascer, nasce a congregação dela na Amazônia, que é a congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Concepção da Mãe de Deus. E seja membro apoiador do canal Leda Nagli, custa R$ 1,99 por mês e você me ajuda a comemorar os 50 anos de jornalismo e a ter mais e mais entrevistas para você assistir. Clica no botão aqui embaixo para se tornar membro e saber mais detalhes. Valeu? Até lá! Irmã Dulce nasce em 1914 e desde cedo ela vai se interessar por fazer caridade. Mas assim, uma coisa bem tênue. Os mendigos vinham chegando perto da casa e ela gritava para a mãe: mãe, eles estão vindo, mãe, eles estão vindo. Corria para dentro de casa. Mas somente aos 13 anos ela tem uma epifania. A tia dela, muito católica, leva ela para um cortiço. Salvador tinha muitos cortiços no início do século XX, resquícios daqueles velhos casarões coloniais, e havia uma crise habitacional na Bahia muito grande. Pouca gente sabe, Leda, mas a Bahia teve, principalmente na década de 30, nós fomos, Salvador, a capital com o maior número de tuberculosos no mundo na faixa de 20 a 29 anos. Caramba! E no Brasil, nós éramos disparados os mais tuberculosos, vamos chamar assim. Enquanto nos países ricos a média de 80 casos para 100 mil habitantes, no Brasil a média era de 202 para 100 mil. Recife era a segunda colocada com 400 e tantos casos. E a Bahia tinha 700 e tantos casos, não lembro o número exato agora, por cada 100 mil. Então se dizia muito aqui, ou você é tuberculoso, ou foi, ou será. Isso se dizia muito aqui em Salvador. Então, a Bahia viveu um empobrecimento no século XX muito grande. Você tinha, na última década do século XIX, da produção têxtil brasileira, quem abarcava os filhos de escravos e ex-escravos sem instrução, a indústria têxtil baiana representava 50% da indústria têxtil nacional, em 1892. Em 1950, já era 1% apenas, cai de 50 para 1. Caramba! Tá certo? Na década de 20, Salvador era considerada a cidade mais limpa do Brasil. Imagine, eu como baiano sei que a realidade mudou muito. Na década de 40, a capital onde mais se lia no Brasil, o maior nível de leitura do país era em Salvador. Mas aí começa um processo de empobrecimento gigantesco. E somente algumas pessoas que mergulham mesmo nessa história da Bahia vai entender, talvez, eu coloco assim, eu tiro talvez na minha percepção, da providência divina ter mandado um ser como Irmã Dulce para a Bahia. Por que não foi para São Paulo? Por que não foi para o Rio de Janeiro, nem para Fortaleza, nem para Belo Horizonte? Aí eu sempre pergunto, nas lives que eu faço, eu pergunto, teria sido por necessidade nossa ou por merecimento? E a minha conclusão é que é por merecimento, não, por necessidade extrema. Nós começamos a herdar, pra você ter uma ideia, tinha uma única estação de trem que servia Salvador. Naquele período, nas primeiras décadas do século XX, as pessoas com melhores condições financeiras viajavam de navio. Quem não tinha condição financeira, não tinha estradas pelo interior do país, viajava de trem. Então, tinha duas maneiras de você chegar ao sul, maravilha, e fugir da seca. Ou você chegava em Juazeiro e tomava um vapor, Juazeiro-Pirapora, chegava em Minas Gerais, ou você pegava um trem que vinha lá do Piauí, mais ou menos ali, aquela zona bem sofrida do sertão, e você vinha e desaguava em Salvador. Para sair de Salvador em direção a Minas e de lá fazer uma baldeação para a Central do Brasil, para ir para o Rio de Janeiro, a capital federal, ou para ir para as indústrias, ou para os cafezais de São Paulo e Paraná, as pessoas tinham que ficar 2 ou 3 ou 4 ou 5 dias em Salvador, esperando um único trem, tinha uns 2 por semana,
que levava a Monte Azul, em Minas Gerais. Imagine como esse trem era concorrido, como não tinha vagas, como as pessoas pulavam pelas janelas para poder garantir um lugar. E aí, essas pessoas que não tinham dinheiro, ou não tinham saúde, ou não tinham disposição, passavam a morar em Salvador como mendigos. Quem tinha dinheiro ou disposição para trabalhar, seguia para o sul. Mas quem não tinha, ficava nas marquises de Salvador. Então, Salvador produziu essas condições, produziram em Salvador condições terríveis de convivência urbana, né? Sobrevida. Sobrevida. Oi, pessoal, passei aqui para falar do Sexteto Ledanag, o sexteto de suplementos da Doctors First. Ômega 3, melatonina, coenzima Q10, K2, magnésio e cúrcuma. Cupom LEDA5, não vai esquecer. E use também a promoção que estiver em vigor no site. Vem comigo, Doctors First. Estou te esperando. E aí, dos filhos dessas famílias, muitas delas desfeitas, sem condição nenhuma, nascem meninos que vão para as ruas e se tornam os capitães de areia que Jorge Amado cita e faz aquele livro sobre isso. Então, Irmã Dulce herda esse grande drama social, e ela nasce em 1914, ela tem a epifania em 1927, com 13 anos, e ela resolve ser freira, e ela entra para o convento no dia 8 de fevereiro de 1933. Ela fica no convento durante 1 ano e meio, e ela se torna freira no dia 15 de agosto de 34. Aí ela vem para Salvador em setembro de 34 e começa a trabalhar, e depois a congregação dela estava baseada em Salvador há pouco tempo, e aí convoca ela para ser uma professora. Ela tinha sido formada, o pai obrigou ela a se formar em professora antes de seguir a vida religiosa, e aí ela fica durante 6 meses apenas na sala de aula. E eu fiquei, como pesquisador aqui, cheio de comichões e dizendo o que terá feito com que Irmã Dulce saísse da sala de aula. E aí eu comecei a implicar de ir atrás dos jornais de época e encontrei em junho de 1935, exatamente quando ela sai da sala de aula, uma grande chuva em Salvador. E aí, Salvador, eu fui no Serviço de Meteorologia pesquisar e o pesquisador disse, não é um grande ano de chuva. Eu falei, mas eu quero assim mesmo os dados. Ele me deu e tinha sido a maior quantidade de chuva num único trimestre na história de Salvador. São deslizamentos constantes, muita gente não sabe, Salvador tem 2 andares, não, cidade alta e cidade baixa. O solo é massapê. Quando começa a chover demais, aquilo vira um chocolate e as casas que não têm fundação vão desmoronando. Morreu muita gente desabrigada, e ela pede autorização para a Madre Superiora, e ela vai para as ruas e nunca mais ela deixa as ruas. Então a história dela já começa tentando salvar o povo da desgraça, né? Eu chamei até o capítulo de assim, pobres, é literal mesmo. É o dilúvio. Ela começa com um grande dilúvio, né? Que você tem uma ideia, até bombeiros morreram, assim, os bombeiros mais famosos da cidade, verdadeiros heróis, morreram porque foram acudir pessoas e houve um segundo desmoronamento. Era assim, uma comoção na cidade, uma coisa terrível. E ela começa a se sobressair, as pessoas ela chama atenção, mas ainda não era algo tão forte. Mas tem uma coisa que é bastante interessante que a gente descobre na história de Irmã Dulce, que nasceu Maria Rita Souza Brito Lopes Pontes, né? Família de classe média. O pai era um político, assim, não um grande expoente na política, mas envolvido com a política. E o avô paterno era assim, e o avô materno era um chamado Lente, aqueles professores formados em medicina, em matemática, em geometria,
um literato, um cara que escrevia poesias, um grande enxadrista, é um cara por aí. Então, essa união de duas famílias, e o pai de Irmã Dulce, ele tem uma coisa que é espetacular. Ele foi quem ensinou a Irmã Dulce a pedir. Ele é um dentista, pra você ter uma ideia, tão avançado que em 1909, quando ele vai se formar, ele coloca como tese de conclusão de curso que os alunos deveriam ter, além do boletim escolar, também uma espécie de um boletim dentário, para que os responsáveis acompanhassem o aluno durante toda a vida escolar, através dos dentes também. E esse homem, ele se torna muito conhecido em Salvador, Dr. Augusto Lopes Pontes, não só em Salvador, ele representa o Brasil em vários congressos internacionais de odontologia. Pra você ter uma ideia, a Associação dos Odontólogos de São Paulo escolhe ele muitas vezes para representá-la em congressos nacionais. Ele luta com o presidente, com tudo, para reformas ministeriais, para que acabasse com a ideia do prático de odontologia, para que só se aceitassem pessoas formadas. Ele é muito especial, mas ele é muito pidão. Ativista, né? É o quê? Um ativista, ele. Um ativista. Mas ele era muito caridoso e muito pidão. Ele pedia em nome da caridade, e eu acredito, é o que a pesquisa me trouxe, foi ele quem ensinou a Irmã Dulce a pedir. Eu vou dar um pulo no tempo, porque eu sei que o tempo corre muito rápido. O caso mais famoso aqui para a Bahia, não sei se para o Brasil, de uma cena de caridade de Irmã Dulce e da demonstração de humildade dela, ocorreu, segundo os meus estudos, e de Oswaldo Gouveia também, que é o museólogo lá das obras, que foi a primeira pessoa com quem eu conversei sobre Irmã Dulce, foi quando eu decidi fazer a entrevista. Em 1966, Irmã Dulce já era conhecida em Salvador, e muita gente não sabe que muita gente não gostava de Irmã Dulce. Ela era chamada de a Freira Pidona. Ela era uma moça bonita, era bonita, viu, Leda e todos que estão em casa. Essa é a capa do primeiro livro. Aqui ela tinha idade de 35 anos. E ela vai até um homem no meio da rua com a mão estendida em forma de concha, ela tinha essa mania, e encostava na boca das pessoas e dizia: me dê uma esmolinha para os meus pobres. O homem chegou para ela e fez: olha aqui o que eu tenho para você. E escarrou na mão dela. Ele escarrou na mão dela e disse: olha o que eu tenho para a senhora aqui. E o que é que ela fez? Ela pegou esse escarro, colocou no bolso direito do hábito dela e disse: isso foi para mim, agora me dê os meus pobres. E aí colocou a mão dela de novo rente ao rosto desse homem. Esse homem ficou tão transtornado, ele ficou tão sem graça, que ele olhou para os lados para ver se alguém viu aquela cena e foi embora. E nem olhou para trás. Quem assistiu a cena, as 3 pessoas foram testemunhas, diz que a cena foi uma coisa assim, não tem explicação. Nossa, da grandiosidade. É o quê? Escabroso, né? Terrível. Terrível do lado dele, grandioso pelo lado dela, né? Porque qualquer pessoa reagiria de outra maneira, né? Então, eu sempre coloco, em todas as vezes que eu vou falar, Irmã Dulce é um subproduto de Jesus, né? Irmã Dulce existe porque ela, segundo Edivaldo Franco, por exemplo, ela seguiu Jesus através do exemplo, que é algo dificílimo. Então, Irmã Dulce é como, na minha concepção, é como se, de tempos em tempos, a humanidade precisasse de certos avatares, são seres especiais, seres magnificentes de luz, que são enviados para nos relembrar Jesus, para nos relembrar da fé, para nos relembrar do amor pelos seres humanos. Então, a presença de Irmã Dulce entre nós é algo que eu refuto
Leda, peço até desculpa a quem está me assistindo, quem não leu o livro ainda, por favor, leia. Eu considero a Irmã Dulce a maior alma que já nasceu no Brasil. Nossa, muito forte. E considero ela uma das maiores personalidades do século XX. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Primeiro, em relação à igreja, ela estava 30, 40, 60, 70 anos à frente. Ela conseguia congregar pessoas de todas as religiões, ela não diferenciava as religiões. É muito interessante isso, quer dizer, dentro das obras de Irmã Dulce, do Hospital Santo Antônio, isso é um relato de uma freira que trabalhava lá, Irmã Helena. Olha, eu nunca vi, Valber, ela me dizendo, uma instituição religiosa, de orientação religiosa, onde trabalha gente que é do candomblé, onde pessoas de Umbanda chegam lá todas paramentadas para visitar pessoas, onde evangélicos abrem a Bíblia no meio da enfermaria e ficam pregando, e onde atende os católicos da mesma maneira que todos. E eu vou aqui trazer um diálogo que eu acho espetacular. Quem me contou foi a filha de mãe menininha do Gantoá, mãe Carmen. Eu ouvi... Mãe Carmen. Conhece, né? Uma pessoa muito especial. Muito especial, ela me contou um diálogo, Leda, que é delicioso. Diz que era muito comum acontecer isso. Alguém ligava para a Irmã Dulce, dizia, irmã, telefone para a senhora, mãe menininha. Como ela era muito dinâmica, ela não perdia tempo, ela já pegava o telefone assim, quantas são, minha filha? Ela não tinha tempo para dizer, oi, tudo bem? São quantas, minha filha? Ela está se referindo às mães de santo que mãe menininha ia enviar para serem cuidadas lá. Aí mãe menininha dizia, por exemplo, são 5. Aí ela perguntava, tem transporte próprio ou quer que eu mande buscar? E aí mãe menininha, não, eu tenho um transporte próprio. As mães de santo chegavam lá com os seus colares, os colares eram retirados, colocados dentro de um armário, elas eram tratadas como pacientes, e quando acabava o tratamento, pegavam-se de novo os colares, colocavam nos ombros daquelas mães de santo, e elas saíam do hospital curadas, mas vestidas do jeito que chegaram. E como é que a Irmã Dulce chegou a ter um hospital? Com doações? Vamos lá, a história é longa, mas vou acelerar. Primeiro, em 1935, ela tem esse trabalho com esses... Ela vai acudir esses favelados na rua, esses desabrigados. Do dilúvio. Do dilúvio. Isso em 1935. Aí ela começa a fazer um trabalho que no Brasil estava acontecendo no Rio Grande do Sul, que era a Igreja Católica, na década de 30, ela sofreu um ataque massivo de fascismo, nazismo e comunismo. Os 3 regimes ditatoriais existentes no mundo, que estavam em alta, todos 3 queriam destruir a Igreja Católica. E aí o que o Papa Pio XI fez? Ele disse, com os padres sozinhos, eu não vou conseguir salvar a igreja. Eu só vou salvar a igreja se eu mobilizar os leigos, os fiéis. E aí ele cria a Ação Católica. Essa Ação Católica é uma coisa gigantesca, é um carro da igreja se movendo pelo mundo. E aí, nessa Ação Católica, das orientações era se aproximar dos operários. Não à toa, o Papa Pio XI, ele convoca, está tudo isso no livro, Guglielmo Marconi, o inventor do rádio, para fazer a Rádio do Vaticano. Ele queria que a voz do Papa chegasse a diversos países, e principalmente para os iletrados, aquela coisa mítica de ouvir a voz do Papa, né? E aí começa uma orientação de que as freiras e padres procurem os operários para catequizá-los, para aproximá-los de Deus antes que o comunismo os alcance. Essa era a ideia. E Irmã Dulce começa um trabalho nas fábricas começa o trabalho primeiro nas casas das pessoas no final de semana,
só que as pessoas bebiam, e ela conversava mais com a mãe e com os filhos pequenos do que com os homens. E aí há uma nova orientação que as freiras deveriam ir para as fábricas, conversar no horário de trabalho. E aí Irmã Dulce, por sorte, era afilhada do filho do homem mais rico da Bahia, que era da rede de network do pai dela. O pai dela era dentista do arcebispo, do governador, de todo mundo, dos homens mais ricos. Então, através dessa rede, ela se tornou afilhada e ela pediu autorização e ela entra nessa fábrica. Então, ela sobe em banquinhos e como uma líder sindical e começa a falar dos direitos do trabalhador, não sei o que, ela vai convencendo. Mas quem não queria ser convencido, aí veja o que é que pode uma freira vanguardista na década de 30. Imagine se hoje uma mulher chegasse para mim, para me convencer, e colocasse um charuto no meu bolso. Eu acharia um gesto muito intimista, né? Pois ela fazia isso na década de 30 do século XX. Ela colocava um charuto no bolso do macacão daqueles homens que não tinham muito trato com as mulheres, as freiras quase não se relacionavam com homens, e aí perguntaram a ela depois, por que a senhora faz isso? Ela fez para acordar eles. Então era algum tipo de magnetismo que ela queria quebrar o gelo. Então com isso eles talvez, não sei exatamente como, mas ficariam mais ligados no que ela estava falando. Então ela começa essa atividade e aí começa a regimentar algum número de pessoas, e um frei muito interessante, alemão, chamado Frei Hildebrando, ele era muito realizador, e ele achava que toda ação de caridade tinha que ser sustentável. Então ele começa uma ação de construir cinemas, porque com o dinheiro do cinema, que era a grande renda da época, ele conseguia sustentar as ações de caridade, né? Então, ele se aproxima dela, porque ele não conseguia chegar perto dos trabalhadores, e aí se aproxima dela e eles criam a União Operária de São Francisco, que depois se torna, no movimento nacional, o Círculo Operário da Bahia, porque aí é quando Vargas faz toda uma trama para dar um golpe de Estado e chegar ao poder com os operários, com os líderes sindicais. E aí, quando chega em 1940, quando Irmã Dulce tinha 26 anos, aí vem outra, vamos chamar assim, outra epifania, porque a vida dela é toda em ciclos de 13, e o livro é dividido em ciclos de 13 por causa disso. Aos 26 anos, um menino pega no braço dela e, trêmulo de malária, diz: irmã, não deixe eu morrer na rua. Ela conta para o resto da vida que aquele olhar vai acompanhar ela a vida inteira. Aquele menino trôpego e febril, pedindo a ela que não deixasse ela morrer na rua. Ela pega ali pela mão, anda uns 100, 150 metros, e aí ela pede a um transeunte, provavelmente um pescador, que arrombe uma casa que está desabitada. Tinha muitas casas desabitadas em Salvador naquela época. Aí o cara, a princípio, ele é contra, ele diz que não vai fazer aquilo, ela diz que assumir a responsabilidade, arromba a casa, o cara arromba, ela bota o menino lá dentro, e aí vai botando outras pessoas, né? Aí tem reação, isso aí os vizinhos não querem. Gente com hemoptise, vomitando sangue, mas ela vai brigando contra todo mundo e vai mantendo as pessoas lá. O dono das casas, ela arromba 5 casas. Aí ela promete a ele que quando aquelas pessoas morressem, ela não colocaria mais gente. Aí de lá ela já tem um grupo, vamos supor aí, de umas 50 pessoas, com esteiras, com lamparinas. Aí ela invade as oficinas da Companhia de Navegação Baiana. Era o período da guerra, essas oficinas não faziam navios porque não tinha ferro no Brasil, por causa o ferro não vinha mais da Europa, estava todo lá concentrado no esforço de guerra, e ela fica lá um tempo, e aí acaba a guerra, ela é obrigada a sair de lá, ela vai e invade umas arcadas que tem na ladeira que leva à Igreja do Bonfim, que era um ponto turístico. Ela fica lá, a igreja tenta demovê-la, mas aí ela coloca a igreja num xeque-mate, porque o hino do Bonfim diz: nessa sagrada colina, mansão da misericórdia. Como é que vai tirar os pobres da mansão da misericórdia?
Sim. Então, ela diz que é impossível, né? Ela diz que não vai tirar e ela fica ali por um tempo, até que ela consegue a ajuda do governador Otávio Mangabeira, que é um cara fantástico, e ela consegue uma tabelinha assim de Mangabeira tinha como secretário de Educação e Saúde o famoso Anísio Teixeira. E o governo federal, quem sucedeu Vargas, é o general Dutra, que não tinha nenhuma vivência de política e precisava quase a cada 3 meses, que Mangabeira fosse para lá para consertar os problemas do Palácio do Catete. E o ministro da Educação e Saúde era Clemente Mariani, um banqueiro baiano. Então ela consegue ter o governador, o secretário de Saúde, como figuras de alto calibre intelectual, e o ministro e o presidente também. Com isso, financia-se a grande sede do Círculo Operário da Bahia, e o Cine Roma, que é um dos maiores cinemas de Salvador, para custear essas ações de caridade. Aí, com isso, de uma maneira muito solerte, Manduce vai empurrando esses mendigos nessa rede de atendimento ao trabalhador operário. Então, os caras vão permitindo que ela vai fazendo com que o pobre, paupérrimo, mendigo também tenha direito ao médico, tenha direito à cesta básica. Aí começa a questão de cesta básica, sabe quando, Leda? 1937. É muito na frente do tempo. É inacreditável. Muito na frente. É muito na frente. Aí, quando vai inaugurar o cinema, o presidente fica muito encantado com o gigantismo daquela obra. O pessoal da Federação das Indústrias do Rio, de São Paulo, vem também, não acredita naquela coisa toda, que tem muito a ver com a energia desse Frei Hildebrando Kruttalp. Ele vai ensinando ela nessa questão da construção, da concretização de obras materiais gigantes. E aí o presidente Dutra pergunta: o que a senhora quer de presente? Aí ela pede o SAPS, que é o bandejão do governo federal, que é o Serviço de Alimentação da Previdência Social, né? E aí esse SAPS, ela consegue, com as sobras dessa comida diária, dar comida para também os mendigos. Mas aí quando esse vai inaugurar esse negócio, aí ela faz tipo um acordo, ela tem que sair lá do Bonfim, porque o presidente vem, a cidade está em festa. Aí ela invade um mercado popular, que estava sem ninguém, tinha uma crise habitacional em Salvador, estava sem ninguém, porque era o ano de 1948 para 49, surge Alagados, e todo mundo que é pobre vai fazer uma moradia nas palafitas dentro d'água, sabendo que no futuro o governo vai dar um jeito naquela situação. E ela invade esse mercado, fica uns 3 meses, é expulsa pelo prefeito, que tinha que fazer obras que Salvador ia fazer 400 anos, em 1949, e aí ela meio que cerca, ela sitia o convento dela e vai. Ela parece que é uma coisa orquestrada, ela vai mandando os mendigos se aproximarem do convento e acamparem no entorno do convento, e convence a freira a abrir mão do galinheiro do convento. Ela era Madre Superiora, mas ela convence a Madre Superiora Geral de Salvador, que o conventinho que ela era comandante, que foi inaugurada junto com o cinema, tinha 7 freiras apenas. Ela vai pedir autorização, que ela quer pegar o galinheiro e tirar as galinhas e botar pobres. Ela bota 70 mendigos lá dentro. E aquilo vai crescendo, e como tem uma sede, acontece um fenômeno interessante. Alguns médicos da Bahia, por caridade, começam a frequentar esse galinheiro e dá um dia na semana, um turno, 2 horas. Deixa eu tomar uma aguinha aqui com a minha caneca de irmã Dulce. Tome aí, olha isso. É lá das obras, a lojinha das obras. Então, esse galinheiro vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e aí, quando o Juracy Magalhães entra pela segunda vez no governo da Bahia, primeira vez pelo voto, em 1959, ela faz uma proposta a ele que é muito, mas é muito avançada. Que ele aceite o dinheiro do jogo do bicho para
fomentar a vida, a sobrevida das instituições filantrópicas. E, por coincidência, o governo federal está paquerando essa ideia e pensando em criar a Loteria Federal também. E aí acontece que o governador, sofrendo pesadas críticas da imprensa, faz um acordo com o Jogo do Bicho e, com isso, diversas instituições de caridade da Bahia começam a ter uma renda mensal. E o governador Juracy faz um pequeno hospital para ela, na verdade um albergue, chamado, ela coloca o nome de Albergue Santo Antônio. Aquilo ali surge como os doentes, muitos deles mendigos, ficam maravilhados, porque pela primeira vez eles vão dormir em camas de metal, pintadas de branco, como um hospital mesmo, que até então, dentro do galinheiro, a situação era de penúria. E aí tem uma coisa que eu acho também muito interessante para você, que é uma mulher muito lógica, capricorniana. Existe coisa mais ilógica do que alguém vai inaugurar um hospital, as pessoas carentes estão precisando daquela ajuda, e às vezes o hospital não é inaugurado durante meses, até a autoridade vir, o presidente, o governador ter um espaço na agenda. E Mandúcia, ela fazia o contrário. Quando o hospital ficava pronto, ela transportava os doentes antes da inauguração. Ela dizia, o hospital não é para os doentes? Então eles têm que ir para lá. Aí, quando as autoridades vinham inaugurar, já inauguravam com o hospital entupido de pacientes. Essa é outra característica dela. Impressionante, né? Como ela foi costurando, né? Cada ponto, avançando pequenos passos, mas grandes passos, né? Ela transforma os pequenos passos em grandes passos para chegar E aí tem uma outra coisa que a gente não pode esquecer. Ela vai seduzindo empresários, né? Porque, assim, se você pensar pela ótica do empresário, ele acha que se ele der dinheiro a alguma coisa, ele não quer ver aquilo desperdiçado, né? Mas com a Irmandúcia era o contrário. Então, para você ter uma ideia, eu até anotei aqui, em 1976, ela recebe uma certificação internacional de eficiência hospitalar. Pessoas de fora, de outros países, porque chegaram à conclusão que o dinheiro que era empregado ali rendia 4 vezes num hospital público. Então, essa característica dela de fazer com que as coisas rendessem é algo que também vai seduzindo e encantando os empresários, né? Ângelo Calmon de Sá, que é quem patrocina os 2 livros, a impressão dos 2 livros, que foi muito ligado a ela, ele diz que ela foi a maior administradora que ele já viu na vida, porque ela administrava sem dinheiro. Norberto Odebrecht diz, nas memórias dele, que aprendeu a ser empresário com ela, porque, eu vou contar um caso bem interessante aqui. Quando estava se fazendo o Cine Roma, mais ou menos em 1947, não havia dinheiro. E o Cine Roma é uma estrutura assim, gigantesca, é onde hoje tem um santuário de Irmandúcia, né? Cabem lá cerca de 1.500 pessoas dentro do santuário, era um dos maiores cinemas de Salvador. E aí, ela chega para Norberto Odebrecht e diz assim, doutor Norberto, ele recém-formado, eu tinha uns 3 ou 4 anos de formado, o senhor vai ter que começar esse prédio pela fachada. Aí ele fez, irmã, a senhora não entende nada de engenharia. O prédio se começa pelo radier, tem que ter toda a estrutura embaixo para depois se erguer o prédio. Ela disse para ele, o senhor que não está entendendo. Os homens ricos da Bahia, os cacauicultores, os exportadores de fumo, os industriários, da indústria têxtil, se eles não virem um prédio erguido, eles não vão acreditar nessa obra. E aí Norberto Odebrecht acaba aceitando a sugestão dela. Vou ver se eu acho aqui a foto. É muito interessante. O prédio erguido praticamente sem nada, né? Só aquele prédio enorme. E tem muitos casos assim dessa ativação dos operários aí, ou dos empresários.
Aí ela chama a atenção também dos americanos residentes na Bahia. E eles fazem um grande movimento, bancam um filme, feito um filme em 16 milímetros de alta qualidade, legendado em inglês, e a igreja, que estava fazendo um trabalho muito assim, muito forte com a América Latina, com medo do comunismo, que é toda a ação da Aliança para o Progresso, já Kennedy, o presidente católico, está no poder, e aí nós estamos falando já de 1962. O que acontece? Esses empresários americanos, radicados aqui, eles bancam esse filme e a igreja a convida, porque isso é mais ou menos outubro de 62, Kennedy está no auge da popularidade, mas já sofrendo críticas, porque muitos críticos, somente do Partido Republicano, diziam que ele estava desperdiçando dinheiro, que o dinheiro estava sendo mal empregado e que já é um momento assim de grande tensão para ele. E ela vai para lá e olha aqui o prédio, vê se dá para vocês verem o prédio. Esse é o prédio, só tem a frente do prédio, tá vendo? Que maravilha! Que ideia ótima! E quando viram a frente erguida, aí o dinheiro apareceu. Então, deve-se dizer que o livro tem muitas fotos, né? É muito ilustrado, né? Muito ilustrado. A gente... vários momentos de Irmã Dulce com os pobres. Tem até... Ela seduz até o presidente Figueiredo. Ele aparece numa foto sorrindo, como eu acho que eu nunca tinha visto ele sorrir. Leda, essa chegada de Figueiredo é uma coisa tão interessante, porque ela já estava meio... bem Norberto Odebrecht e o Ângelo Calmon de Sá. Isso. Que você acabou de dizer. Mas são milhares de fotos e de dados e de... O segundo livro tem 200 fotografias. A gente conseguiu, através de amigos, lá na biblioteca John Fitzgerald Kennedy, um bilhete de Irmã Dulce para ele, em 1962, ela esteve na Casa Branca, nessa viagem, e ela agradece a ele, ao estimado amigo, companheiro Kennedy, porque, através da ajuda dele, ela conseguia dar leite para 5.000 crianças dos alagados, né? Também tem fotos dela com atriz de Hollywood, num jantar beneficente, uma atriz muito famosa do década de 30 e 40, Barbara Stanwyck. Ela já em 62 já é uma veterana para a época, com 55 anos, mas ela a recepção da Irmã Dulce nos Estados Unidos é muito grande, e ela, que ganhava 200.000 cruzeiros por mês do Jogo do Bicho, volta com 19 milhões de lá, com 1.900 salários mínimos, né? Então, o galinheiro vai crescendo. Em 1970, com dinheiro internacional também, da Fundação Gulbenkian, de Portugal, com a Miserio, da Alemanha, e com outras também entidades internacionais, ela cria o seu primeiro hospital mesmo, em 1970. Mas, em 1983, ela vai inaugurar o hospital que está lá hoje, que já teve várias ampliações. Mas a vida dela, Leda, eu fico aqui falando, sem parar, porque a gente sempre fica achando que tem coisas que precisam ser ditas, né? E uma das coisas que a gente, ao longo da pesquisa, descobriu são os milagres de Irmã Dulce. Então, tem milagres diários. E tem pessoas, como o médico, o chefe, o diretor médico dela, durante 30 anos, 40 anos, ficou com ela durante 30 anos, o doutor Tassiano Campos, ele chegou lá dizendo: eu cheguei aqui ateu, mas eu via tantos milagres acontecendo diariamente que eu comecei a ver a presença de Deus. Então, eu comecei a entender que aquilo tinha uma coisa diferente. Então, pra você ter uma ideia, um médico me contou que um médico chegou na enfermaria e descobriu que Irmã Dulce tinha pego todas as dosagens de antibiótico e dividido pela metade.
para poder aquela quantidade de remédio dar para todo mundo. Aí ele chamou ela, fez: irmã, desse jeito a senhora não vai salvar ninguém. Não é possível. Ela fez: meu filho, ela tinha essa frase, botava a mão no ombro, com todo carinho, e dizia: você acha que a medicina é tudo? Faça a sua parte, que eu vou fazer a minha. Você faz a sua parte e eu vou orar. E ela partia para orar. E não acontecia, os problemas não ocorriam. Para você ter uma ideia, até 1992, o nível de infecção hospitalar era um dos menores do estado. E era um hospital para pobres, um hospital de excelência, mas para pobres, com excelentes médicos, porque todo mundo ia lá para ser voluntário. Depois da morte dela, que começa de uma maneira mais efetiva a profissionalização do hospital, com Maria Rita, a sobrinha, que dá uma grande guinada de uma forma mais profissional. A Rita continua tocando esse hospital? Continua tocando. É jornalista também e pegou esse pepino mais ou menos com 37 anos de idade. Eu até brinco sempre com ela, digo assim: você lidera um transatlântico sem que nunca você houvesse comandado navio algum. Tipo assim, o transatlântico está em curso, pilote aí. Ela teve ajuda de Ângela Comon, teve ajuda de Norberto. Existiram problemas no início, pela própria mentalidade dos médicos, que estavam acostumados, muitos deles, a uma gestão feita por um ser santificado, e tudo tinha mudado, já não era mais assim. Então, todas as mudanças que vinham ocorrendo no Brasil, por exemplo, a Irmã Dulce criou mais de 1.000 crianças, né? Mais de 1.000 crianças. O reformatório dela chegou a ter 300, 400 meninos de uma vez. E ela disse que perdeu cerca de 5% deles. E a maior parte, 95%, se tornaram pais de família, né? Pessoas do bem. Um deles, que é um dos grandes depoentes desse livro, se tornou maestro pela Universidade Federal da Bahia. E tem pessoas que se tornaram gerentes de banco, donos de oficina, tem todo tipo de gente, tem pessoas que continuam pobres, assim, também tem, mas dignidade. Tem um deles, Leda, que hoje é um empresário extremamente caridoso, como ela foi, e que fatura milhões e milhões, como ele é licitado pelo governo do estado. Ele faz próteses e órteses e é um ferreiro, um cara espetacular. Mas a história dos milagres são muitos, né? Eu tenho medo aqui de não poder concatenar tudo. Ela foi canonizada quando? Ela morre Ela em 92? Foi canonizada. Ela morre em 92, quando faltavam 2 meses e 13 dias para ela completar o 6º ciclo de 13. Ela morre aos 77 anos, 9 meses e 17 dias. Ela morre daqui a 2 dias, vai fazer aniversário de morte. Se é que a gente pode falar essa palavra, aniversário de morte. Vão fazer 31 anos, 32 anos, que Irmã Dulce faleceu no dia 13 de março. Ela nasceu, Ledo, 26 de maio, que é o dobro de 13. 13 de junho, o santo padroeiro dela, Santo Antônio. 13 de agosto, ela ganhou o nome Irmã Dulce e vestiu o hábito pela primeira vez. 13 de outubro, ela foi canonizada pelo Papa Francisco. 13 de dezembro, ela foi batizada. 13 de março, ela morreu. Os santos que ela mais se inspirava são do século XIII, Santo Antônio e São Francisco. 13 de maio é o dia da aparição de Nossa Senhora em Fátima. E Salvador está a 13 graus abaixo da linha do Equador. Caramba. É muito 13. É muito 13, nossa. Irmã... Mas é muito interessante a vida dela. Aí o hospital, eu queria muito... O hospital continua atendendo os pobres? E vive de quê? Continua. Olha, hoje é um hospital totalmente SUS, mas tem de doação aí cerca de... Eu vou dar um número que eu não posso estar errado. 5%, 7%. Eu fiz uma pescazinha, eu pedi ao pessoal lá, porque eu sabia que essa informação seria importante. O Hospital Santo Antônio, as obras sociais de Irmã Dulce hoje
fazem gestão de outras unidades externas de saúde, 7 complexos hospitalares públicos, 5 vinculados ao governo do estado no interior da Bahia e 2 vinculados à prefeitura de Salvador, uma UPA e um hospital. Veja que números grandiosos para um ser que começou num galinheiro com 70 pessoas. 5,6 milhões de procedimentos ambulatoriais por ano. 5,6 milhões. 3 milhões de pessoas atendidas anualmente. 32 mil cirurgias anuais, comanda 1.741 leitos, faz 9 mil atendimentos mensais para tratamento de câncer, tem 7.500 profissionais e vive, é chamado lá de o SUS que funciona, porque essa rendinha a mais que os doadores fazem, doadores de todos os calibres, se você puder doar R$1, doe, assim como as pessoas que estão hoje, como eu vi você falando há pouco, trabalhando de forma autônoma, também precisam de R$1,99 que seja. As obras de Manduce também sobrevivem, funcionam, nunca falta nada por causa dessa ajudinha que os doadores dão. E quem quiser ajudar é ozid.org.br. Eu doei 10% dos exemplares do meu primeiro livro, Além da Fé, que conta os 39 primeiros anos de Irmã Dulce, e doei 10% também do segundo livro, A Última Porta, que narra os 39 anos seguintes e o que acontece após a morte dela até a canonização. E você entrevistou quantas pessoas? 600 pessoas. Eu dividi para eu não me perder nesse oceano, porque à medida que eu ia fazendo, eu fui descobrindo que eu tinha me afastado da margem e eu estava num barquinho no meio de um rio caudaloso, de um oceano. Aí eu dividi os entrevistados em 23 categorias profissionais, ou categoria de relacionamento. Filhos, funcionários, médicos voluntários, financistas, mídia, militares, testemunhas, e tem muitas testemunhas, Violeta, tem muitos casos lindos aqui. A gente conta coisas lindas. Tem um comerciante, seu Abelardo, tem 80 e tantos anos, é um cara muito interessante, ele é revendedor de peças, de furadeiras, essas coisas, e mandou-se muito lá pedir coisa a ele. E aí ele contou que ele pegou um táxi com a esposa dele, e dentro do táxi era cheio de fotos de Irmã Dulce, fotinhas, né? Aí a esposa dele, Dona Malde, perguntou: o senhor é devoto de Irmã Dulce? Ele fez: ah, minha senhora, é Deus lá em cima e essa senhora aqui embaixo. Mas por quê? Aí eu vou contar para a senhora. Uma vez eu ia passando pela feira de São Joaquim, que é a feira que sucede a de Água de Meninos, e aí eu vi uma freirinha dando a mão, eu parei. Cheguei lá, ela queria que eu levasse um mendigo, mas muito fedorento, muito fedorento. Eu digo: irmã, não dá não. Não dá para levar não, porque esse homem vai empestear meu carro todo. Aí ela olhou para ele e fez: meu filho, seu carro lava. Você acha que o cheiro do seu carro, o mau cheiro, vale uma vida? Aí ele tomou aquele impacto, resolveu levar. Mas no caminho foi reclamando: só tá vendo, irmão? Eu não lhe disse, ninguém aguenta, eu que abri a janela. Ela fez: se acalme, meu filho, tudo vai se resolver. E aí, chegando lá, ele ajudou a carregar o mendigo, botou dentro do hospital. O hospital ainda era o hospital mais incipiente. Quando ele voltou para o carro, ele contou isso, que quando ele botou a chave no carro, que ele abriu, o carro estava cheirando a flores e passou 3 dias com aquele cheiro floral. Caramba! Oi, pessoal, passei aqui para falar do Sexteto Ledanag, do Sexteto de Suplementos da Doctors First. Ômega 3, melatonina, coenzima Q10, K2, magnésio e cúrcuma. Cupom LEDA5, não vai esquecer. E use também a promoção que estiver em vigor no site. Vem comigo, Doctors First. Tô te esperando. Nossa, é fascinante mesmo, viu? Vou te falar. É impressionante.
A vida de Irmã Dulce e a sua obra, o que você fez. Eu queria dizer que Além da Fé é www.alemdafé.com.br, é como você adquire o livro, né? Tem dois Claro que não endereços. tem acentuação, tá? É tudo junto, tudo minúsculo, Isso. Ponto- alemdafé.com.br. Isso. Ou irmabemeditora.com.br. irmabemeditora.com.br. Tem É, o Irma e Bem Editora no Instagram, tem no tem um e-mail que é Instagram. irmabem13@gmail.com. Enfim, É, você pode adquirir a obra e pode doar. Essa doação é Obra Social Irmã Dulce, OSIP, é isso? ó, a doação para as obras sociais de Manduce é OSID, OSID, que é Obras Sociais de Manduce.org.br. Né? Porque todo o trabalho que a gente faz é, no fundo, lógico, eu preciso sobreviver, eu preciso vender livros, e eu espero que com essa sua grande audiência aí a gente consiga furar essa bolha, que o Brasil entenda melhor em Manduce, mas a gente precisa, como ponto fulcral, assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou levando para as pessoas uma história, e que é uma história muito, mas muito inspiradora. Nesse período, Leda, para você ter uma ideia, como a gente está vivendo uma crise, no ano de 2033, o mundo cristão vai comemorar 2000 anos do legado de Jesus e ninguém fala nisso. Eu estou falando isso no livro. A Igreja Católica não abriu ainda a contagem regressiva dos 2000 anos que Jesus encantou o mundo e mudou a civilização ocidental. Então, nós estamos vivendo uma crise de oração. Já se dizia isso desde o século passado. O cristianismo não faz mais oração. E independente de que religião você seja, mas você não faz a religação, você não se liga com o sagrado. Isso é muito sério. E vou usar aqui uma frase do Evangelho de Mateus, que é meio como eu me sinto aqui nesse momento, que é o porquê de estar fazendo esse livro, de estar divulgando. E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Mateus 11, 4, 5. Valber, é uma grande história. Parabéns. Você merece, e realmente, você merece ter feito esse livro. E Dulce merece esse reconhecimento, né? E é muito emocionante. Parabéns. Eu agradeço. Que seja um sucesso, que ajude a muita gente e que esse caminho, né, que ela abriu, que ela lutou tanto, né, nunca pare de acontecer. Posso dar uma palavrinha final? Pode. Eu ia falar isso lá no início e eu acabei tergiversando. Eu pensava que Irmã Dulce veio aqui para esse planeta para acolher pessoas, principalmente os mais pobres entre os mais pobres, que é aquela coisa do amor metafísico de Jesus, de amar aqueles que ninguém quer amar. Mas eu descobri durante a pesquisa que havia um outro propósito, Leda, que é aumentar a roda da solidariedade, fazer com que quem já foi ajudado aprendesse a ajudar. Por exemplo, se o cara foi mendigo, estava começando a convalescer, estava melhorzinho, e o hospital era muito pobre, ele dizia: meu filho, ajude a carregar a maca desse pobrezinho que está do jeito que você chegou aqui. Então, ela ia multiplicando essa corrente de solidariedade e ensinando a gente a cuidar dos outros. Solidário. Então, isso, às vezes alguém pergunta: seu livro é de autoajuda? Não, é de alterajuda. Ensina você a cuidar de outras pessoas. Belo exemplo. Muito obrigada, Valber. Obrigada mesmo. Tá, boa sorte. Eu agradeço de coração. Mas agradeço de coração. Muito eu feliz. que
agradeço a você trazer Irmã Dulce para perto da gente com essa força toda. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite. Vou me despedir como ela. Paz e bem. Olha que lindo. Amém. Amém. Que bom que você veio até aqui, que você assistiu as entrevistas. Agora eu vou te pedir para curtir, para compartilhar, para avisar para os amigos. Enfim, para curtir junto comigo meus 50 anos de jornalismo e se tornar membro apoiador do canal Leda Nagli. R$ 1,99 por mês. Não é muito, né? Mas é muito sim, porque é o seu apoio, é a sua presença, é a sua força nesses 50 anos e nesse canal. Tô te esperando lá, valeu? É só apertar o botão aqui embaixo, ó, e se tornar membro. É rapidinho.